Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill. Capítulo 20. Um homem segundo o coração de Deus. Quando esta reunião do presbitério aconteceu, uma coisa que a maioria das pessoas não sabia era que a igreja de Cumberland estava passando por uma crise. O amor de muitos se havia esfriado. Mateus 24:12. Membros tinham abandonado a igreja, alguns dos mestres haviam saído, levando consigo seu peso e influência e deixando para trás, perplexos, os membros que ficaram. O futuro dessa reunião estava envolto em escuridão. Alguns membros ameaçavam dissolver a igreja, a menos que fossem feitas modificações radicais, tanto na doutrina como na estrutura eclesiásticas. O ponto alto desse declínio espiritual ficou bem claro quando constatou que não havia candidatos para assumirem o ministério. Os membros da Assembleia, que acontecia 2 vezes por ano, eram veteranos, gente muito experiente que já havia enfrentado ventos, tempestades e mares bravios. Eram homens que, para entregar todo o conselho de Deus, Atos 20:27, faziam longas viagens a cavalo, debaixo de fortíssimas nevascas ou de um sol escaldante. Por isso era difícil para esses anciãos de coração ardente e corpo frágil entenderem como os mais jovens eram indiferentes a essa situação. A reunião do presbitério aconteceu à luz de velas, numa casa ampla com paredes feitas de troncos, que pertencia a um dos membros. A casa ficou cheia, tanto eram os presentes. Nessa casa, que hoje é considerada um local histórico, a glória de Deus se manifestou em vasos de barro. Esta reunião especial havia sido convocada para colocar à prova jovens membros e procurar aqueles, se é que havia, que iriam se voluntariar para o ministério. Numa ocasião como essa, não seriam poucos que, apesar de tidos em sua denominação como pessoas de renome, se veriam constrangidos por não responder ao esperado. E essa reunião não seria uma exceção. Ao apelo daquele que estava presidindo a reunião para que todo aquele que tivesse sentido o desejo de pregar viesse à frente e conversasse com o presbitério a respeito do assunto. 3 homens se apresentaram diante do que estavam naquela casa superlotada. 2 dos primeiros não teceremos nenhum comentário. Dos 2 primeiros não teceremos nenhum comentário. O terceiro tinha estado parcialmente escondido em um canto escuro da sala, enquanto outros candidatos falavam. Agora, porém, ele havia dado um passo à frente. Sua aparência provocou uma reação de surpresa, mesmo em meio à audiência acostumada à simplicidade e ao privativismo do vestuário. Tente visualizar esta cena. Imagine este rapaz da montanha, alto, vestido em tecido tipo capa-roça, isto é, uma espécie de tecido fabricado artesanalmente, cortado e costurado em casa, tingido de forma a ter os milhares de tons típicos de tingimento em barris com alume e casca de nogueira e compondo calça, colete e casaco rústicos. Acrescente a isso sapatos pesados de couro vermelho, curtidos em casa, amarrados com tira de couro, calçando pés imensos. A impressão é que tanto os pés quanto os sapatos tinham sido feitos para galgar as colinas. Agora você tem uma imagem desse rapaz das montanhas. Ele podia se sustentar do seu rifle e vencer qualquer outro rapaz dos que viviam na planície daquele estado. Esse é o jovem desajeitado que saiu do canto escuro daquele salão para a oscilante luz das velas e do fogo que vinha das toras de pinho. Ele chorava copiosamente e, não tendo nada mais que um simples lenço no bolso, valeu-se deste recurso original para tal emergência. Durante mais ou menos 1 minuto ele permaneceu em silêncio. Todos os olhos curiosos sobre eles, todas as mentes agitadas, imaginando o que, afinal de contas, ele iria dizer a respeito de si mesmo. O jovem limpou a garganta e começou a dizer: "Eu aceitei o chamado para Minis." Entretanto, uma nova onda de lágrimas interrompeu sua fala. O dirigente da reunião gentilmente perguntou-lhe: "Diga-nos, meu jovem, por que você está aqui? Conte-nos tudo e pode gastar o tempo que precisar. Ninguém aqui irá magoar você." Todavia, como a tempestade em sua alma prevalecesse, o dirigente lhe perguntou outra vez, e mais outra vez, e ainda uma 4ª vez. Contudo, sufocou-se com as próprias lágrimas diante de tal momento de contrição.
Foi então que um bondoso irmão sugeriu que o rapaz fosse entrevistado em particular. Ele, entretanto, acanhado com a situação, respondeu que, em alguns segundos, terei condições de falar. Por favor, Deus, acrescentou. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele levantou-se, endireitou seu corpo magro e desajeitado. E então passaram a fluir de seus lábios palavras que excediam a quaisquer outras até então proferidas naquela assembleia. Seria inútil tentar repetir aqui o que foi que ele disse. Basta dizer que o pastor mais idoso dali disse que as palavras do rapaz queimaram no coração de todos aqueles que as ouviram. O temor e a urgência que estavam na alma daquele rapaz encheram todo aquele recinto. Esta foi a sua história. Alguns meses antes, ele havia encontrado um pregador itinerante que havia se perdido nos estreitos dos caminhos das montanhas. Aquele ministro, interessado na singular aparência do rapaz e fascinado pela total ignorância do mesmo com relação às coisas espirituais, gastou com ele 1 hora do seu precioso tempo falando sobre o pecado do mundo e da condição de perdição do rapaz. Aquela conversa terminou com um homem de Deus se ajoelhando debaixo de uma árvore e manifestando sinceramente o desejo de seu coração por aquela alma que até então não tinha conhecimento das coisas do Senhor. Dias depois, aquele rapaz ouviu uma voz interior lhe dizendo: arrependa-se, arrependa-se, porque você precisa morrer. Então um peso como o de uma montanha caiu sobre sua alma. O sono fugiu de seus olhos, seu machado ficou jogado em um canto enferrujando. Seu rifle permaneceu pendurado na parede, coberto de pó. Os vizinhos, simples de coração e tão iletrados como o próprio rapaz, chegaram à conclusão de que ele havia enlouquecido. Os engraçadinhos mais jovens o criticavam, dizendo que ele estava apaixonado. Outros ficavam de cochichos, supondo que ele deveria estar sob efeito de bebidas. Apesar de visitar a casa de alguns pregadores da região, não recebeu nenhuma ajuda. Assim continuou em sua busca. Em muitas igrejas, eles agora se lembram de ter visto a figura daquele jovem, mal vestido, sentado no primeiro banco, ouvindo extasiadamente, prestando tanta atenção como a que um condenado à forca prestaria a um cavaleiro que se aproxima, na presença de que este, talvez, lhe estivesse trazendo a suspensão de sua pena. Foi quando participava de uma reunião em um acampamento de que aquele jovem teve a sua primeira experiência sobrenatural com o Senhor. O lugar foi todo abalado quando ele sentiu o peito ser eletrificado e clamou com grande alegria: Eu recebi! Algumas das pessoas que estavam ali choraram de alegria e presenciaram a cena. Com a velocidade de Jeú, ele voltou para casa para contar aos vizinhos o que o Senhor Jesus havia feito por sua alma, deixando de lado todas as suas demais obrigações. Ele foi de cabana em cabana, demonstrando a exultante alegria proveniente do seu novo nascimento. A cada dia que passava, mais crescia o seu ardor pelas coisas de Deus e com grande admiração. Os habitantes daquela reunião ouviam o seu João Batista à medida que ele os convocava para abandonarem os pecados e clamarem pelo nome do Senhor. Quando este jovem quebrantado, o que fazia as pessoas se quebrantarem, terminou o seu fascinante discurso diante do presbitério. O fogo dos pinheiros que queimavam na fogueira havia diminuído, as velas mergulhadas em parafina e já sem forma, também estavam quase se apagando. Sua linguagem em alguns momentos era tão deselegante como a de um roceiro, seus gestos desajeitados, e ele continuou alternando entre soluços e risos, passando do intenso quebrantamento inicial ao final triunfante, a voz e a plenos pulmões ecoando na colina, à medida que o coração de seus ouvintes era liberto dos que o prendia. O dirigente daquela reunião, um senhor já grisalho, soluçava ruidosamente. De quando em quando, um ou outro mais animado unia o seu amém ao pregador. O presbítero se reuniu, conversou e decidiu que ninguém poderia negar a licença de pregador àquele rapaz. George Willets foi devidamente recebido como um candidato ao ministério. 10 anos mais tarde, esse jovem, de modos rudes, ainda era uma verdadeira bola de fogo incansável em sua busca do perdido, ainda orando sem cessar, um verdadeiro leão eclesiástico, forte, destemido, contudo, ao mesmo tempo, sensível e com a compaixão de seu Senhor. Quando ele falava sobre o céu, os homens sentiam como se estivesse nos átrios da cidade de Deus. Quando ele falava do inferno, isso era tão com ternura quanto com horror.
Os homens tremiam. Ele descrevia os terrores dos condenados ao inferno com tanta autoridade que cada um, estremecendo de medo, baixava o rosto, como que esperando ver a terra se abrir e a fumaça subir do abismo. Homens fortes começaram a gemer feito crianças, e senhoras vestidas de seda gritavam como alguém que lhes estivesse cravando uma faca no estômago. Ele entregou uma mensagem baseada na cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10, e durante a sua pregação apontou para o céu, com o dedo em riste, com que abrindo as nuvens para que os homens pudessem ver uma abertura existente ali, através da qual poderiam se achegar até os pés de um Deus perdoador. Tão inspiradora e vinda do coração foi a palavra que praticamente todos levantaram os olhos para o céu, buscando misericórdia. Então ele convidou os quebrantados para virem até o altar. Nessa única reunião, mais de 500 pessoas foram à frente, prostradas debaixo do poder da espada do Espírito. Não estou aqui querendo dizer que os pregadores de hoje devem copiar os modos e a maneira de vestir de George Willits. Entretanto, a menos que sejamos batizados com a mesma compaixão, não vai demorar muito e vamos ter estalactites de gelo pendendo de nossos púlpitos.